Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live do Partido PSOL. Hoje nós vamos falar de um tema mais abrangente, vamos falar sobre a diversidade. Eu sou o pré-candidato a vereador Anderson e enceno a drag queen Baixa Modesta. Hoje vou começar a falar com vocês a respeito de como foi criada a bandeira que representa a diversidade LGBTQIA+. A nossa bandeira, como muitos já sabem, é representada por um arco-íris, mas muitas pessoas não sabem o porquê das cores. A bandeira foi criada em 1978 por Gilbert Baker. Ele era um designer e ativista dos Estados Unidos. E a bandeira é composta de 8 cores. A primeira delas é a cor rosa, que representa a sexualidade das pessoas. Em seguida, vem o vermelho, que representa vida. Logo, a gente tem o laranja, que remete à saúde e à cura. Temos também o amarelo, que representa o nosso astro Sol. O verde, representando a natureza. Turquesa representa as artes, a encenação, isso que eu faço, que é uma encenação, uma arte. O azul, a serenidade. E o violeta, que representa o espírito. Antigamente, a nossa sigla era representada por GLS, mas com o tempo e com o entendimento de muitos estudiosos, psicólogos, antropólogos, a gente teve uma mudança, mudou de GLS para LGBTQIA+. E vocês sabem o que significa essa sigla? Então, eu vou contar agora. O L representa as lésbicas, que são mulheres que se sentem atraídas pelo mesmo sexo feminino. Os gays, que são homens que se sentem atraídos pelo mesmo sexo masculino. Os bissexuais, que se sentem atraídos pelo sexo masculino e feminino. Os transexuais, que são as pessoas que nascem com uma genitália, mas ela não se sente pertencente àquele gênero. Por exemplo, o menino nasce homem, porém ele se entende como mulher. E ao longo da vida dele, ele se transforma em uma mulher. Temos também os queers, que são pessoas que transitam entre os gêneros. São aquelas pessoas que você vê e você não consegue identificar se ela é masculina ou feminina. Elas são as queers. Os intersexuais, eles não se encaixam na forma binária. A forma binária é a que a gente nasce aprendendo, o feminino e o masculino. Os intersexuais, eles não se encaixam nessa forma de masculino ou feminino. Temos também a letra A, que representa os assexuados, que são pessoas que não sentem atração, não sentem atração afetiva ou sexual. Eles não têm a necessidade nem a vontade de praticar o ato sexual. E o mais, que é o que incorpora toda a outra diversidade que compõe a nossa sociedade. Então, nesse mais está englobado os pansexuais, que são pessoas que não se encaixam na forma binária, os queers, né? Então, gente, essa a minha primeira fala, e vai ser uma live legal. Nós vamos falar um pouco sobre o que é a diversidade dentro das escolas, e eu passo a palavra agora para o Deusdete. O Deusdete, que
Agora há pouco, ele se elegeu como presidente da União Colegial de Minas Gerais. E ele é ex-presidente do Grêmio Estudantil Edilson Luiz, da Escola Estadual Monsenhor José Paulino. Boa noite, Deusdete. Olá, boa noite. Anderson, muito obrigado pelo convite. Quero aqui cumprimentar todos os companheiros e companheiras do PSOL. Né? É um prazer enorme estar aqui representando a União Colegial de Minas Gerais, né, a UCMG, nessa live da diversidade, onde a gente pode debater um pouco a questão da diversidade dentro da escola. Né? Isso é muito, muito válido, né, para o momento atual que nós vivemos na política aqui no nosso país, no nosso estado, e também o momento político que vivemos, né, tanto em Pouso Alegre como na região do sul de Minas Gerais. Né? A gente sabe que a nossa região é uma região completamente conservadora, né? Uma região onde a pauta LGBTI, que é a mais, precisa ser debatida, e eu acho que o principal debate precisa ser feito dentro das escolas, né? Um debate onde a gente vai desconstruir de dentro da gente, desconstruir com os heterossexuais o preconceito, né? E sim construir dentro da gente o respeito entre as pessoas, respeito em conviver em sociedade, né? Então, eu acho que esse momento, essa live é uma live de muita importância, né? Vamos continuar aqui. Acho que agora é uma roda de giro de apresentação, né? Mas a União Colegial de Minas Gerais está aqui à disposição de todos e todas. Sim, muito obrigado, Deusdete. Agora a gente vai falar com a Yasmin, que é pré-candidata a vereadora pelo Partido PSOL. Yasmin, boa noite. Boa noite, gente. Meu nome é Yasmin. Eu estou ajudando na visibilidade e na busca de direitos, né, para as mulheres, para os LGBTQI+, e para a população negra, que é algo que precisa realmente ser muito discutido na nossa região, porque é um tabu, né? As pessoas elas não conversam para não ter que ter a discussão, não ter que ter o debate, não ter que ter o entendimento. Então, a gente realmente precisa debater muito sobre esse assunto, informar também. E como eu disse da última vez, assim como nós precisamos do nosso lugar de fala, nós precisamos que vocês tenham o seu lugar de escuta para que entenda e nós conseguimos buscar o que nós procuramos. Porque se nós falarmos sozinhos, não vai adiantar de muita coisa, porque quem não escuta não entende. Então a gente precisa olhar sempre para a realidade do outro, que é a nossa realidade. Ela não é única, ela não é universal, ela não é verdadeira e de todo mundo. Então é sempre bom a gente estar discutindo sobre isso. Sim, legal. Tem que ser um diálogo, né, Yasmin? Não pode ser uma via. Gente, agora nós vamos conhecer o Cleiton. Cleiton Costa. Ele é professor de História e está fazendo doutorado em Línguas. Boa noite, Cleiton, tudo bem? Boa noite, Vaixa, boa noite a todos, pré-candidatos do PSOL, boa noite a todos que estão assistindo essa live. Primeiramente, agradecer, né, o convite da Vaixa, participar. Vou chamar de Vaixa aqui, né? Sim, pode ser. A Vaixa, para participar com vocês, conversar um pouco com vocês. Sou professor de História, mestre em História também, e doutorando em Ciências da Linguagem. E falar um pouco da minha experiência como docente na formação de professores, né? E também falar um pouco da pesquisa que venho realizando nos dias atuais, e também com outras pesquisas de orientandos, sobre a temática da diversidade, sobre a temática LGBT, que muitas vezes é tão negada, é tão mal vista, infelizmente, em outras áreas. E nós, da área de História, a Andréia também professora de História, vai se apresentar daqui a pouco, sabe que a gente tem que buscar cada vez mais, buscar conhecer outras narrativas, porque sempre imperou algumas, então a gente quer buscar trazer as diversas narrativas que faz parte o LGBT, os LGBT, né? Sim, obrigado, Cleiton. Gente, agora nós vamos falar com a Andréia. Ela é professora de História também e é pré-candidata a vereadora pelo Partido PSOL aqui na nossa cidade de Pouso Alegre. Boa noite, Andréia.
Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite aos meus companheiros aí, pré-candidatos, aos convidados, nossos amigos. Então, eu sou Andréia, né, eu sou professora de História na Educação Pública de Pouso Alegre, tanto no município quanto no estado, há 20 anos, na verdade, há 23 anos dando aula já, né, e eu acho, assim, que a gente vem mesmo para somar, né? Eu represento uma... Né, Andréia? Exatamente. Eu e as minhas companheiras, né, nós representamos as mulheres, né, que nós estamos acabando, assim, assumindo, né, tentando ocupar um espaço que ele é muito masculino, mas que ele deve, eu acho que todos sairiam ganhando caso a gente faça uma equiparidade, né, na questão dos homens e mulheres ocupando a política, porque é um espaço onde a gente pode dialogar, discutir, mas é um espaço que a gente pode também partir para a ação. Então, as mulheres, a nossa luta não é tranquila, mas nós temos, por obrigação, ocupar todos os espaços. E a política é um desafio que nós estamos aqui para entrar, né? Desafio, a gente vai assumir esse desafio aí. Andréia, obrigado. Gente, nós vamos falar agora com o professor Luiz Carlos, que é pré-candidato a vereador pelo Partido PSOL. E eu não vou tentar enumerar os currículo dele. São muitos e eu posso cair no esquecimento. Então, boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, Wanderson, boa noite a todos os nossos pré-candidatos, também a todos os convidados, boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sou professor no Estado há 30 anos, já fui professor também no ensino superior e tenho um carinho e uma atenção muito grande pelos direitos humanos. Há 3 anos, aqui em Pouso Alegre, nós constituímos o Observatório de Direitos Humanos de Pouso Alegre e debatemos em várias reuniões, em várias ações, inclusive na Câmara de Vereadores, propostas para a diversidade, para as minorias, para os negros, para os LGBTs, para as pessoas em situação de rua, enfim, para todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, não estão contempladas no nosso espectro social. Eu queria dizer, rapidamente, já concluindo, que o Partido Socialismo e Liberdade é o partido que mais abraça a causa da diversidade no Brasil. É o partido que respeita as identidades e é um partido aberto à participação de todos. E a nossa chapa de vereadores é um exemplo disso, né? Não existe, de nossa parte, no Partido Socialismo e Liberdade, nenhuma acepção de pessoas. Nós acolhemos, recebemos a todos, incentivamos e queremos fazer de Pouso Alegre uma cidade mais acolhedora e com menor grau de preconceito e discriminação. Então, são estas as nossas palavras iniciais. Um abraço, boa noite a todos. Sim, eu também posso falar isso com propriedade, porque eu fui muito bem aceito, com respeito pelo partido. Já tinha tentado entrar em outros, mas eu não gostei da ideologia, e o PSOL é um partido que eu me senti bem até para conversar, para falar e ser aberto. Gente, agora a gente vai falar com o Patrick. O Patrick é um amigo, ele é psicólogo. Boa noite, Patrick, tudo bem? Anderson, boa noite a todos os pré-candidatos. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a live. Sou psicólogo, né? Obrigado pelo convite, Wanderson. Né? Queria parabenizar vocês por essa coragem mesmo de entrar
nessa luta mesmo, né? Para tentar conseguir um espaço na política que a gente sabe que é tão importante, né? Principalmente para vocês, para a gente que defende uma causa tão necessária de se ser discutida, né? Bom, eu vou tentar trazer um pouco do olhar da psicologia mesmo, né, frente à diversidade dentro das escolas, né, o porquê que isso é tão necessário, e tentar discutir sobre essa questão cultural, né, da diversidade nas escolas, que nada mais é do que um reflexo da sociedade, né, onde nós vivemos, essa temática não ser aceita, né, apesar de ser tão necessária, né, e eu acho que é isso, né, no decorrer da live, eu vou trazendo ali algumas pontuações sobre a minha percepção, e da psicologia também, né, é necessário ocupar ali um discurso na política. Sim. É um campo importante, a política ela é importante, né, para todos. Tá bom, obrigado, Patrick. Pessoal, agora a gente tem a participação do Paulo Ricardo Machado. Ele é pré-candidato a vereador também pelo Partido PSOL. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite, meus companheiros, pessoal que nos assiste agora. Gente, primeiramente, né, eu sou Paulo Ricardo Machado, pré-candidato a vereador. Me sinto muito honrado, né, de estar participando de uma chapa tão rica culturalmente, tão diversa, né? Atualmente eu sou trabalhador do comércio aqui da cidade, estudei economia e hoje eu acho que dentro dessa pauta da diversidade eu gostaria de falar um pouco das vantagens, né, do benefício que se traz para toda a sociedade a inclusão, a ascensão plena das mulheres no mercado de trabalho, a ascensão plena dos jovens, do pessoal da periferia, da juventude negra e periférica, e são benefícios assim, enormes para toda a sociedade, para toda a economia, e é isso que eu pretendo falar um pouco hoje com vocês mais tarde, tá bom? Obrigado. Bacana, Paulo, obrigado. Gente, agora a gente vai chamar a Neia. Boa noite, Neia. A Neia que trabalhou em indústria, é bastante conhecida. Oi, pessoal, eu sou a Neia Souza, eu sou pré-candidata pelo PSOL, e boa noite também a todos os pré-candidatos e a todas as pessoas que nos deram a oportunidade para estar aqui apresentando nossos objetivos aqui, porque é trazer a comunidade para ser ouvida aqui. Então, a ideia é a gente estar representando a comunidade, tanto levando a comunidade para ter voz, entendeu? Tanto, não importa a diversidade cultural, não importa de onde está a pessoa, o que ela faz, nós queremos ser voz. Nós estamos aqui para ser a voz da comunidade. E hoje nós vamos abordar o tema sobre a formalização e a independência das mulheres e da comunidade do LGBT+. LGBT, que mais, certo? Tá bom, obrigado. E estou aqui à disposição, se tiver alguma pergunta na live ou alguma sugestão para que a gente possamos acrescentar no tema, a gente vai estar à disposição para debate, para que todos consigam compreender e participar e somar. Vamos juntos e estamos juntos aqui. Gente, então, como foi dito no começo aqui por alguns participantes da live, o nosso partido, pessoal, é um partido que aceita toda a diversidade, toda a pluralidade que compõe a nossa sociedade. E eu gostaria de chamar agora o Deusdete para contar um pouco das vivências dele enquanto estudante, enquanto presidente de um Grêmio estudantil. Deusdete, o que você poderia falar para a gente das suas vivências? Boa noite, né, novamente a todos e a todas, acredito que já entrou mais pessoas, né, como o Andrés me apresentou, sou Deusdete Silva, presidente da União Colegial de Minas Gerais,
Bom, né, sou muito novo ainda, não tive muita vivência, né, em relação à nossa sociedade, mas o pouco que já vivi, e a experiência que eu tive, né, tive um prazer enorme, o ano passado, ter a oportunidade de ficar 4, 5 meses na cidade de Pouso Alegre, né, da cidade mais próxima, que é São Gonçalo do Sapucaí, uma cidadezinha do interior, né, e aí vocês imaginam, você morar numa cidadezinha do tamanho de São Gonçalo, com 20 e poucos mil habitantes, uma cidade completamente conservadora, e se assumir LGBT, negro, periférico, né, é muito complicado, né? E o período que eu pude viver em Pouso Alegre, eu consegui enxergar as perspectivas da nossa juventude na cidade, né, gente? Hoje, a nossa juventude, ela não tem esse espaço na cidade de Pouso Alegre, principalmente o público LGBT. Inclusive, quando eu estava como coordenador regional do sul de Minas Gerais, da União Nacional LGBTI, eu fui convidado para participar de uma votação, e foi uma votação muito constrangedora que aconteceu na Câmara dos Vereadores na cidade, né? Eu não me lembro direito qual que era a lei que estava sendo aprovada, depois o Luiz Carlos pode falar, mas eu vi que a população LGBT ela não foi ouvida, ela não foi escutada, né? A gente teve um grande número de vereadores e grande número de pessoas. Foi um show de horrores, né? Foi um show de horrores. Exatamente. E eu acho que é o momento até mesmo para a nossa comunidade LGBT de Pouso Alegre poder refletir, né? Quem a gente quer que nos representa na Câmara Municipal de Vereadores, né? Eu sempre costumo dizer que a partir do momento que a gente conhecer, entender o voto de classe, a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade, e aí sim vir a tão esperada revolução, né? Com certeza, gente, você... Naquele dia, o que deu para entender, assim, para mim, vereador, ele é a pessoa que escuta a população e vai nos representar perante os poderes. Naquele dia, todos nós da classe LGBTQIA+, não fomos escutados. Você estava lá, você foi prova disso. Então, nós não fomos escutados naquele dia. E eu acho que a gente tem que ter pessoas que nos apoiem e que lute pelas nossas causas, né? Exatamente. E é muito importante a participação da própria comunidade LGBT nesse momento de transformação, nesse momento de revolução, gente. Hoje a população LGBT é um dado do Grupo Gay da Bahia, que é um grupo bem antigo, e nós somos mais de 80 milhões de pessoas LGBTs que são esparramadas por 4 cantos do país do nosso estado, né? Minas Gerais é um estado que tem um grande índice de população LGBT, e quando a gente para pensar no Congresso Nacional, quando a gente para pensar na Assembleia Legislativa, no Poder Executivo, né, na Câmara Municipal dos Vereadores, a gente não tem essa representatividade que precisa ter na Câmara dos Vereadores. E é só, gente, através de ocupando os espaços, ocupando o nosso espaço de poder, de decisão neste país, a gente vai conseguir transformar. Nossos movimentos estão aí, nossos partidos estão aí. O grande exemplo disso é o PSOL, né? O PSOL é um partido que vem defendendo com unhas e dentes, juntamente com os outros partidos do mesmo campo político que a gente, defendendo com unhas e dentes a pauta LGBT, né? A gente tem aí o Jean Willis, que é uma grande referência do PSOL hoje, né, a nível nacional, um grande deputado, né, federal, representando a população LGBT, né, hoje temos mais 2 deputados e 1 senador, mas ainda precisamos, gente, crescer ainda mais nossa bancada LGBT, vamos começar de base, vamos começar da base, vamos começar pelo poder legislativo municipal, porque aí a gente consegue transformar, né, e essa experiência que eu tive, gente, de poder rodar as escolas do nosso estado, da nossa região de Minas Gerais, principalmente a nossa região do sul de Minas, né, eu vi que a nossa juventude, ela ainda clama por socorro, né? E eu acredito, gente, muito que a educação, ela é transformadora, né? Nossos professores estão aí, nossos professores de anos e anos de carreira sabem muito bem disso, que a escola, ela é transformadora. E eu acredito que através da escola... Oi. Aqui em Pouso Alegre, você chegou a estudar em alguma escola? Sim, eu estudei no Monsenhor, né? Onde fui presidente do Grêmio Estudantil, de São Luís, né? A gente fundou o Grêmio, e assim, a gente precisa ainda, né, gente, como eu estava dizendo, que dentro das escolas transformar as pessoas, né, eu acredito que os verdadeiros cidadãos de bens, né, como diz o
o então presidente da República sobre cidadão de bens, eu acho que o verdadeiro cidadão de bem é aquele que a gente consegue transformar, aquele que consegue viver em sociedade. E viver em sociedade, gente, é saber respeitar os LGBTs, respeitar o espaço da mulher, respeitar os negros e as negras, respeitar os indígenas. E eu acredito muito, gente, mas muito que através da educação a gente consegue transformar isso, através das nossas escolas a gente consegue. E a pauta da diversidade, ela precisa sim ser debatida dentro da escola para a nossa desconstrução mesmo, para a desconstrução do preconceito, né? E os LGBTs aí que estão nos acompanhando, convidei vários LGBTs de Pouso Alegre, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu acho que hoje o único partido político da cidade que lança uma candidatura, várias pré-candidatos LGBT, acho que hoje é o PSOL, e é o momento que vocês, gente, é o momento da gente ocupar o poder, é o momento da gente ocupar o poder para poder transformar as nossas vidas e para poder conquistarmos mais direitos, né? A ONU LGBT, ela usa uma frase que é muito interessante, né? Que é amar sem temer, né? A gente precisa amar as pessoas, né? E ocupar cada vez mais o nosso espaço. Então, eu acho que esse é o momento, acho que agora essas eleições, depois de todo momento turbulento que a gente vivemos em 2018 e que estamos vivendo até hoje, eu acredito muito que nessas eleições municipais a gente vai conseguir transformar muito e conseguir ocupar o poder e desmascarar aqueles e aquelas que utilizam do seu poder na Assembleia, no Legislativo, e que, de fato, e que não fazem política, de fato, para o nosso povo, que é o nosso povo trabalhador, é a nossa juventude, é o povo LGBT, o povo negro, negra, e são as mulheres. Eu acho que o momento agora é de transformação, e vejo aqui muito dentro dos companheiros e companheiras essa transformação que Pouso Alegre, essa cidade grande, essa cidade referência do sul de Minas Gerais, precisa ter nesse momento, que essa transformação e essa ocupação mesmo em massa desse poder. Vamos colocar lá a nossa drag maravilhosa, vamos colocar os nossos professores, vamos colocar a nossa juventude para ocupar o poder, para que assim a gente consiga transformar e mudar a realidade, as perspectivas de vida da população de Pouso Alegre. Tem sábias palavras, Eusete. E eu também acredito que educação é a base de tudo. E discutir diversidade junto à educação é primordial nos dias de hoje. Gente, agora a gente vai falar com a Yasmin, que é pré-candidata a vereadora. Boa noite, Yasmin. Eu acredito que a Yasmin não esteja conseguindo se conectar. Logo eu chamo ela de volta. Vamos falar com Cleiton Costa. O Cleiton, ele é professor de história, né? Já se apresentou. Cleiton, conta pra gente um pouco da sua vivência na sala de aula, como que você lida com essa questão da diversidade dos alunos, do professor. Bom, vou dividir primeiro na parte do ensino público, né? Ensino fundamental, né? Os anos finais, e depois minha experiência como professor universitário na formação de professores. Quando eu iniciei a lecionar, quando eu comecei a lecionar em escola pública, em 2010, eu pude perceber que muitos alunos, alunas, LGBT, chegavam mais ou menos no meio do ano e desistiam, porque não tinham apoio, principalmente dos outros professores. Muitos vinham até a mim conversar comigo, falar que estavam desanimados porque sofriam diversas formas de preconceito em sala de aula, piadinhas, muitas vezes eram ignorados, e eu sempre tentava integrar eles e fazer a turma refletir, porque até a disciplina que eu ministrava eram ligadas aos temas transversais, que é discutir a pluralidade cultural, é discutir o respeito, é discutir a ética em sociedade. Mas é muito difícil, porque muitas vezes, muitos docentes, colegas docentes, também eram preconceituosos. Cleiton, você lecionou para quais séries? Do 7º até o 9º e ensino médio, no ensino público. Em quais escolas? Em Ouro Fino, a Escola Estadual Juvenal Brandão e a Escola Normal. Sim. E em Borda também eu lecionei, né? Em Borda eu lecionei também. E aí pude perceber a dificuldade do aluno, né, de não se sentir acolhido nesse espaço,
Porque a gente percebe que a escola, muitas vezes, é a segunda comunidade que esse aluno se insere, porque é a primeira a família, né? E depois a escola. E muitos desses alunos não são acolhidos, não se sentem acolhidos. E é uma dificuldade muito grande. A evasão é muito grande. E com isso eu tentava intervir, estar junto, conversando, mas aquela questão, uma andorinha só não faz verão. E daí a minha experiência no ensino universitário, como na formação de futuros docentes, é um espaço de transformação. Por quê? É um espaço de que certos conceitos eram desconstruídos para a construção de novos conceitos nesse sujeito que deseja ou desejava, né? Muitos têm, alguns assistindo, alguns que agora são colegas de profissão, serem docentes. E entender a história, né, que é a área no qual eu me encontro, eu me filio, eu me apoio, muita gente pensa que é só estudar o passado, a coisa velha, passada, mas não é. O que nós somos hoje é devido ao passado. Tudo que nós vivenciamos no presente são resquícios, vestígios de fatos acontecidos no passado. E aí a gente tem que perceber que o que nós são consequências das nossas vivências, né? Exatamente. E aí a gente percebe por que existem essas práticas ainda dentro da sala de aula de homofobia, preconceito. São construções históricas que são muito fortes na nossa região, né? Aí a gente percebe a questão do conservadorismo, essa questão religiosa ainda que a gente nota muito forte, criar essa visão marginal, pecaminosa para o LGBT, e isso vai estruturar na sociedade, nos jovens, né, um olhar negativo. E com isso eu pude perceber, como professor, formando outros professores, a possibilidade de discutir uma nova forma pedagógica de estar em sala de aula, mostrando respeito, atento ao aluno, respeitando esse aluno, fazendo com que esse aluno seja incluído, não ignorado. Antigamente era meio que marginalizado, né? Um menino que era mais afeminado, uma menina mais masculinizada. Às vezes, assim, eu já cheguei no começo a escutar coisas de professores, mas, assim, graças a Deus que hoje mudou. Então, a gente tem alunos que são mais engajados com o tema, mas é justamente isso que você está falando. São consequências de coisas que a gente viveu, mas que bom que isso, que a gente tem professores como vocês, né? Aqui a maioria são professores que estão ligados a esse assunto. E é importante também, eu que me considero professor universitário, a questão da pesquisa. Muita gente tem receio. O que é a pesquisa? Pesquisar é você escolher um tema e esse tema você ir buscando informações, questões que te levaram a buscar esse objeto. E algumas pesquisas que eu realizei orientando e realizo atualmente estão ligadas ao LGBT. Aqui eu trago para poder compartilhar com vocês a pesquisa do Leandro Henrique, que ele entrevistou alguns jovens gays de Pouso Alegre. Eu participei da pesquisa dele. Foi um dos entrevistados, colaborou muito. Então, essa questão de conhecer as memórias desses jovens é muito importante. E ele produziu um texto belíssimo que está na internet, depois eu posso divulgar para vocês. Conhecendo os jovens, a questão do assumir, a questão da escola, relacionamento com a família, as dificuldades, os desafios, mas também a esperança de encontrar uma comunidade, né? A gente sabe que a questão do LGBT, a gente sabe muito bem que o G ele é muito mais visto com as outras letrinhas. Então, a gente entende que é uma comunidade que tem conflitos, mas é preciso ter esse espaço de diálogo, porque o sujeito é social, ele tem que estar em diálogo para construir, melhorar, rever a questão de o que está errado e transformar. E aí nós podemos perceber isso na sociedade através desses diálogos. E também há uma outra pesquisa que eu estou realizando atualmente, que aí vai acarretar dois preconceitos juntos, né? Que são os sujeitos idosos gays, que é a questão de idoso e ser gay.
mas eu pesquiso como eles são construídos no espaço digital, que é algo tão próximo que a gente está hoje, né? Nesse espaço digital, interagindo, conversando. Eu não estou em Pouso Alegre, eu estou em Sumaré, do lado de Campinas, morando com meu companheiro. Então, assim, o que o digital pode oportunizar? Aproximações, mas também pode oportunizar a fortificação do preconceito, da homofobia. O afastamento, né? Exatamente. E aí eu estou percebendo, né, na minha pesquisa do doutorado, como esse sujeito idoso gay é representado nesse espaço digital. E como isso começa cedo, né, no meio LGBT. Porque às vezes você vê 30 anos para cima, as pessoas já é considerada como velho no meio LGBT. É porque a gente tem que entender, assim, a questão do LGBT também, ele é muito ligado ao corpo, né? Então, é o corpo sarado, o padrão, né, que eles falam, né? Bonito, jovem. Então, a questão da juventude, da jovialidade, é muito presente na questão do gay, né? Que é o foco que eu tô. Então, eu escolhi só o homem gay idoso. Eu não peguei as outras letrinhas, né? Não porque eu não tenho preconceito, não é isso, é porque eu tive que focar num objeto só para poder entender, mas nada futuramente, né, me impede que futuramente eu possa pesquisar, né, a questão do L, do T, do Q e do mais, futuramente. Mas o que eu percebo que o sujeito, ele chega numa certa idade, ele já não é visto, respeitado numa danceteria, na sociedade, na comunidade gay, por ser idoso. Então, é muito forte essa configuração que a gente entende. Resquício do capitalismo, porque ele não pode, quando ele chega a 60 anos, né, ou mais, quando ele aposenta, ele não produz mais, então ele não contribui para a sociedade, e ainda mais quando ele é gay. Então, ele é totalmente revisto, né? E o que é essa revisão que é dada a esse sujeito é pautada em algo negativo, depreciativo, a questão do corpo, a questão de como ele contribui com a sociedade, da forma de ele se entender atuando nessa sociedade, contribuindo. Então, muitos gays idosos voltam para o armário, né? A gente quer sair, mas voltam porque a sociedade configura esses dois preconceitos. A questão do idoso na velhice, né? Que é algo muito negativo, né? Muito ignorado. A gente vê muito essa questão da discussão nos dias de hoje, a questão da pandemia, do Covid, né? Que atinge principalmente os idosos, né? Como há muito preconceito, eu vejo muito na internet, né? Comentários, por que esse velho está saindo, está contaminando, não sei o quê. Então, a gente nota como isso é forte para o idoso. E quando junta essa questão do gay, é muito mais acentuado o preconceito, muito mais fortificado. Então, são questões que o docente, não é só de história, de matemática, de educação física, de artes, tem que trazer para a sala de aula para discutir com seus alunos, porque eu entendo o espaço da escola como espaço de reunir essa comunidade, informação, para formar uma nova comunidade com um novo olhar. E aí a gente tem que trazer cada vez mais esses temas, que entender a educação é feita com pessoas, para as pessoas, mas com estar junto, estar se respeitando, para que novas pessoas se criem novos olhares para fazer novas práticas para a sociedade. É difícil, porque a gente entende que a homofobia, o preconceito é naturalizado, a gente nota isso muito forte. Desde pequeno, o menino, a menina aprende com os pais, com a comunidade, né, a exprimir, a expressar esses preconceitos, então cria essa questão natural. É difícil, mas a gente percebe que não é impossível trazer novas práticas, né? Uma sociedade justa com mais respeito. Sim, obrigado, Cleiton, pelas suas palavras. E continuando nesse assunto de trazer mais respeito, eu gostaria de chamar a Yasmin, que é pré-candidata, ativista, é uma menina super empoderada. Boa noite, Yasmin. Boa noite. Eu queria fazer um comentário em relação ao assunto que vocês estavam conversando, que é muito interessante a gente saber que o G ele é muito mais visibilizado por conta de ser um homem. Então, tipo, é mais fácil essa visibilidade para o homem
porque as mulheres lésbicas, elas sofrem o machismo na questão de que os homens acham que as mulheres não são capazes de se dar um alto prazer, quem dera a uma outra mulher. Tipo, em Roma, quando a prostituição era algo considerado um trabalho, existia a prostituição heterossexual e a prostituição entre gays. Não existia mulher dando prazer para mulher, porque era algo visto muito sem sentido para a sociedade. Não tem como uma mulher dar prazer para outra mulher. Então, as mulheres, elas não são visibilizadas por causa desse machismo que até na comunidade é sofrido até hoje. Ô, Yasmin, eu não sei se você sabe, em algumas sociedades da África, a mulher tem o clítoris mutilado para ela não sentir prazer, sabe? É uma questão que é cultural, mas é legal de colocar também. É o peso que a mulher é uma reprodutora. Pessoal, acho que a Yasmin caiu de novo, mas eu vou passar agora para a Andréia, que é professora de História, e vai contar um pouquinho para a gente da vivência dela enquanto professora na sala de aula, ela que tem 23 anos de carreira, né, Andréia? Sim, sim. Então, eu não vou falar muito dessa questão do LGBT, né? Sim. Na verdade, eu sou casada, né? Então, eu sou hétero, mas em nenhum momento também eu, na minha vivência em sala de aula ou na minha vivência pessoal, eu tenho algum problema com isso. Pelo contrário, respeito muito, sempre fui muito acolhedora com as pessoas que do meu círculo pessoal, né, de amigos e alunos. Então, também tenho, né, esse contato, e acredito que, como professora, a educação, ela é transformadora mesmo. Então, como bem vocês já colocaram aí, o Cleiton comentou, com a experiência dele, a sala de aula, ela é propícia para isso, para a gente dialogar, acolher, e muitas vezes, numa sala de aula, é onde eles são verdadeiros com a gente, né? Eles contam coisas, eles colocam, né? Eles se expressam melhor do que muitas vezes na família e tal. Então, a escola, o papel da escola nessa hora de construir ou desconstruir um discurso preconceituoso, um discurso de ódio, eu acho que é fundamental, né? Claro que começa com a família, né? Muitas vezes a escola ela não tem tanta força para desconstruir um discurso muito grave ou muito forte que a família põe para a criança desde pequena. Mas nós temos esse desafio e muitas vezes a gente consegue sim romper, né? E colocar outras visões, colocar outras possibilidades, né? De você um outro olhar sobre essa questão. E aí eu entro na questão também da escola como algo que possa empoderar mesmo as mulheres, né? Eu defendo o meu papel de mulher na sociedade, que também não é fácil, nós também sofremos o preconceito, nós também lutamos por igualdade, a questão da violência, falou-se, nós estamos vivendo em pandemia, né? Parece assim, que às vezes eu fico pensando que às vezes eu vivo numa bolha, porque, assim, eu acho ótimo isso, é lógico, eu não passo, por exemplo, com violência doméstica e tudo, mas quantas mulheres sofrem essa violência doméstica? Quantas mulheres estão passando por isso nesse exato momento? Psicológica. Às vezes, do lado, né, André? Às vezes, assim, pode estar do nosso lado e a gente não consegue perceber. Sabe. Exato, a gente não consegue. E não consegue, né, se expor. Sim, e essa questão, por exemplo, da mulher, né, esse ocupar esses espaços que a gente está tentando buscar, eu ouço, por exemplo, eu vejo nas redes sociais, as próprias mulheres, né, aqui mesmo em Pouso Alegre, se tiver uma candidata a prefeito
ela não vai ganhar, ela não tem por que ganhar. A própria mulher desacreditando as outras mulheres. Então, eu penso que não faz sentido para mim. Eu, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Então, assim, eu vejo que a política, ela está no meu sangue, né? Quando eu pensei em me candidatar, na verdade, há muito tempo, eu não pensava em me candidatar mesmo, exatamente. Eu sei que eu gosto de política, desde os 16 anos que eu comecei a entender um pouco mais. Primeira vez que eu votei, por exemplo, já foi para presidente, e a gente tinha grupos de estudo. Então, assim, eu depois fui fazer história, né? Então, tem tudo a ver a trajetória da minha vida com a política. Então, é uma relação bem estreita. E quem me conhece sabe, por exemplo, que para alguns, quando eu disse que eu queria me candidatar, né, que eu era pré-candidata, não foi nem surpresa, porque as pessoas falaram, olha, até demorou para você entrar, né, nesse campo. Mas para mim, por exemplo, foi eu resisti um pouco mais, porque achei que talvez não era a hora. Mas agora, diante de tudo que a gente tem vivido, diante de tudo que eu tenho visto a nível federal, o rumo que a política tomou, no Estado, na própria prefeitura. Então, eu penso que é hora, sim, é hora da gente agora ocupar esses espaços. Então, a comunidade LGBT, nem sei falar tudo, viu, porque é muita letra, as mulheres, os índios, os negros, são grupos, né, que a gente defende. E o nosso partido, essa mistura, essa miscelânea que a gente está vivendo aqui, ela é maravilhosa, lindo isso, porque a gente consegue representar. E se você pensar uma candidatura para vereador ou para prefeito numa cidade, o que a gente quer? A gente quer uma cidade que pareça conosco, a gente quer candidato que pareça conosco, e nós somos essa representação, né? Então, represente, né? Exatamente. Então, assim, eu não sou diferente de ninguém. E participar dessa disputa eleitoral, estou falando por mim, que eu acredito que é uma opinião de vocês também, por tudo que a gente se conhece, que a gente troca, né, as mesmas ideias. Né? Exatamente. Essa disputa é um projeto muito maior. Ela não é um projeto que vai acabar ali com o resultado da eleição. Aliás, independente do resultado dessa eleição, ela é um projeto de mobilização social, um projeto que quer conhecer, que quer participar. E eu fico pensando nos bairros, por exemplo. Quando eu vim para Pouso Alegre, eu comecei a participar de associação de bairros. Eu moro num bairro que eu não conheço a associação do meu bairro, acho que não tem. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. Quando a gente começou, eu morava numa Árvore Grande ali, então ali a gente discutia, isso foi se perdendo. E é nesses espaços que as pautas, né, das mulheres, dos negros, dos índios, dos LGBTs, do que a gente chama de minoria, que na verdade nós somos a população, na verdade, mas que nós não temos voz, nós não temos espaço, e é isso que a gente busca, né? Espaços para discutir, espaço para dialogar, mas também espaço para agir, porque é lá que as decisões são tomadas. E se as pessoas acharem por bem que é isso que elas querem, que elas possam, então, ver no nosso partido, né, essas referências. Então, ocupar os espaços que estão aí, porque se a gente não ocupa, alguém vai ocupar. E será que eu vou permitir que alguém que não me representa está lá? Ele vai me representar de verdade ou não? Muito legal. Bem colocado as suas palavras, André. E o legal da nossa live é que as falas estão se complementando. Então, no momento em que o Cleiton fala da memória, no momento em que a Andréia fala da mulher, eu entendo isso como uma questão cultural. Por que a mulher não tem representatividade? Porque é cultural, a gente sempre teve políticos homens. Então, um ambiente a hora da gente masculino, né? É um ambiente tipicamente masculino e ácido. Sim. É um local que parece que não é próprio para as mulheres, deixa que eles discutam entre eles. Sim, só que a gente também sabe discutir, a gente também sabe
participar e brigar se for preciso, né? É essa hora da mudança. E agora eu vou chamar o Luiz, o professor Luiz, para nos falar um pouco, né? Ele que também é professor, trabalha em escola com alunos. Luiz, o que você tem para falar para a gente sobre esse assunto que nós estamos discutindo nesta noite? Perfeito. Quero aqui lembrar, né, a todos nós e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que nós somos o partido que abrigou, que acolheu e que elegeu a vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Sim, muito bem lembrado. Assassinada. E também o deputado Jean Willis, né, que teve que sair do país ameaçado pelas milícias, pelos bandidos do Rio de Janeiro. Mas o PSOL é um partido que vai em frente, até porque nós precisamos mudar essa dura realidade em que o país vive, quando nós temos um LGBT assassinado a cada 19 horas. Nós somos tristemente famosos por sermos os recordistas mundiais de assassinato de LGBT. E nós precisamos, através da educação, mudar esse quadro, a começar pelo município, mas também ter políticas públicas no Estado e na União para que os direitos humanos, os direitos dos LGBTs, QIA+, sejam respeitados. Sobre a questão educacional, o Wanderson, o Deusdete está aqui conosco, e nós estávamos lá na Câmara de Vereadores, naquele fatídico dia em que uma parte da população de Pouso Alegre, por falta de compreensão de um projeto, que era um projeto excelente de educação sexual nas escolas, então, poucos jovens, meninos, meninas, foram intimidados, foram omidos por uma população que, no meu entendimento, não entendeu. O grande problema também, não só a população, mas também a grande maioria dos vereadores não tiveram a compreensão, ou se tiveram, não tiveram a coragem, né, de votar um projeto benéfico para que, a partir da educação sexual, do respeito à identidade de gênero, nós pudéssemos começar a mudar essa cultura, esse caldo de cultura preconceituoso e discriminatório que acontece nas nossas escolas. Então, eu digo assim, nós vivemos numa cultura ou numa sociedade machista, numa sociedade que quer se afirmar hétero, enquanto as evidências mostram, né, que as pessoas são diferentes, as pessoas nascem diferentes e têm o direito de serem diferentes. E a educação, então, ela tem que contribuir para que o princípio da identidade de gênero seja respeitado, o princípio da alteridade, de se colocar no lugar do outro e respeitar aqueles que são diferentes de nós, mas por ser diferentes, não são menos importantes, não são pessoas que possam ser colocadas em segundo plano. Então, o nosso desafio é enorme, porque nós temos que mudar a educação na base, a partir da educação infantil, do ensino fundamental, que são responsabilidades do município de Pouso Alegre. Se nós tivermos o apoio da população, de elegermos vereadores, nós vamos construir uma educação diferente, porque é na base que se transforma as mentalidades. Esse é o nosso pensamento. Sim, bacana, gente. O professor Luiz Carlos sempre dando uma aula para a gente, né? Pessoal, agora nós vamos chamar o Patrick. Agora nós vamos chamar o Patrick, que é psicólogo. Patrick, tudo bem?
meu microfone. Aí, tá ligado? Ligou. Bom, gostaria de parabenizá-los novamente, né, por essa coragem. Sabemos que a grande maioria da população não simpatiza com esse nosso discurso de levar a diversidade para dentro das escolas, justamente por essa razão de vivermos em uma cultura heteronormativa, uma cultura muito ali criada, né, com valores religiosos. Então, sabemos da realidade. E, sabendo da realidade, a gente faz a nossa parte para poder trilhar ali um caminho diferente para as próximas gerações, né? Eu acho isso muito louvável da parte de todos vocês, pré-candidatos. Acho que uma questão interessante a se observar no bullying mesmo, né? Não só para a população LGBTQIA+, mas as mulheres, os negros dentro das escolas, né? Todo mundo já vivenciou algum episódio de racismo ou de preconceito na época da escola, né? E como isso marca, né, essas pessoas, como isso nos marca, né? É interessante falar que não marca quem pratica o bullying ou o preconceito, marca quem recebe, né? Acho que é pior. Sim, isso marca, né? E são cicatrizes que são levadas para a vida, né? A vida toda. Essa questão do corpo, né? De uma trans, por exemplo, ela é avisada que é uma trans antes mesmo de saber o que é isso, né? Porque a heteronormatividade já está tão impregnada ali que, sem ela se perceber, né, os outros já apontam e dizem, né? E como isso como isso prejudica a saúde mental dessas crianças, né? Não só das crianças, mas nossa também, né? Que nós temos essa marca, né? De todo esse preconceito estrutural. O que é interessante é essa necessidade da sociedade de querer encaixar a pessoa que é diferente em uma caixinha. Tipo assim, você é isso, você é aquilo. E isso, antigamente, começava já nas escolas, né? Então, é isso que você está dizendo, que as pessoas já vai falando para a pessoa, você é isso, você é isso, você é isso, sem ela saber o que ela é. Sim, e é necessário, né, se falar sobre isso, debater sobre isso. E falando sobre o mercado de trabalho também, né, é um reflexo, né, desde a base da educação, onde as populações vítimas de preconceito estrutural dessa sociedade, isso se expande também para o mercado de trabalho, né? São poucas as empresas onde a gente vê essa representatividade mesmo ali, né? Na ação dentro de uma empresa. Quando são os brancos, né? Que cargos são esses que eles ocupam? A maioria, né? Agora, a população preta, a população LGBTQIA+, elas ainda não ocupam o que elas merecem, né? O que elas devem conquistar, né? Então, é uma desconstrução, eu acredito que muito lenta e muito difícil, né? Para a sociedade aprender, né? É até uma questão de humanidade mesmo, né? É preciso se olhar para isso, e as pessoas precisam olhar para essas pessoas, né? Reconhecer os seus privilégios, né? O privilégio do branco cis, de uma pessoa que já nasce com uma carga ali de preconceito estrutural. Sim, muito obrigado, né? Patrick. E é muito interessante essa questão que você disse a respeito de trabalho e de como inserir essa minoria no trabalho.
E eu gostaria de chamar o Paulo Ricardo Machado, que também é pré-candidato a vereador, para falar um pouco do que ele acha. Então, boa noite, novamente. Pessoal, o que eu venho trazer nesse nosso debate é mais um reflexo da falta de diversidade na elaboração e na discussão de políticas públicas, que é o caso dos jovens que não conseguem se inserir tanto no mercado de trabalho quanto no sistema de ensino. Algumas vezes na mídia, esse grupo é chamado, né, de maneira pejorativa e errônea de nem, são jovens que nem trabalham, nem estudam. Mas olhando um pouco mais adentro desse grupo, dessa população, a gente vê que reflete exatamente a desigualdade e problemas graves enraizados que a gente tem no país e aqui na cidade. Você não pode disso. E os integrantes, o pessoal que está nesse grupo, em maioria, jovens que foram mães na adolescência, a juventude negra e periférica e a juventude com algum tipo de deficiência, seja mental ou física. Ou seja, esse pessoal ele não está inserido tanto no mercado de trabalho quanto no ensino, porque eles não tiveram condições iguais das outras pessoas que não estão nesse grupo, né? Do pessoal que não faz parte desses excluídos, desses marginalizados na nossa sociedade. E aí, fazendo uma abordagem com tudo que foi falado aqui nesse debate, a gente tem como a única solução viável e o único caminho a se seguir, ao meu ver, que é a educação, que é a política, a formulação e a implantação de políticas públicas de educação que sejam inclusivas, que sejam eficientes, que não favoreçam essas desigualdades existentes. Porque o sistema educacional que a gente tem hoje tende a favorecer as desigualdades, o que já está errado, que já está não dá abertura para quem está fora, para quem está sendo excluído, para quem está sendo excluído na nossa sociedade. E outro ponto que eu gostaria de acrescentar nessa discussão é o benefício que todos nós, toda a sociedade ganha com a inclusão plena das mulheres no mercado de trabalho, com a inclusão plena desses jovens, dessa negritude periférica, dos portadores de deficiência, das jovens que foram engravidadas na adolescência, estão por fora do mercado de trabalho. Essas pessoas são meio que excluídas das sociedades, né, Paulo? Exatamente. E essa exclusão, ela causa prejuízo tanto na economia quanto na segurança pública. Porque o jovem que não tem a opção de estudar, que não consegue inserir no mercado de trabalho, segue o caminho do crime, muitas vezes, que a gente acompanha no telejornal. Vai para o crime, prostituição, tudo que é marginalizado. Exatamente. Isso também, não só na segurança pública, também acarreta em problemas na saúde pública, acarreta em problemas no orçamento público, ou seja, e toda essa solução passa pela diversidade, passa pela educação, porque tendo formuladores de políticas públicas, representantes dos negros, dos LGBTs, das mulheres, a gente vai ter um olhar, a gente vai ter quem lá em cima, que pode fazer a diferença, que pode fazer a mudança para todos esses jovens, olhar para esse problema. Bacana, Paulo. Gente, eu vou chamar agora a Neia. A Neia, ela já trabalhou em indústria, ela tem uma vivência ela é muito conhecida. Neia, boa noite. Boa noite a todos aí, de qualquer forma que está dando esse tempo para a gente aí. Então, sobre a legenda, a sigla e LGBTQ+, eu me encaixo no L. Eu me revelei, você imagina, hoje está difícil, imagina nos anos 80, nos anos 90, como era difícil você se revelar que tinha uma opção sexual pelo mesmo sexo, ou alguma diferença que não fosse convencional, né, que é hétero, você forma uma família, tem seus filhos, não vejo erro nisso, porém, temos uma diversidade, né?
Então, quando eu tive essa opção, eu me revelei e estava me relacionando com uma mulher, e eu cheguei em casa toda contente, com 13 anos, imagina. E uma família, porque é a cultura deles, né? Era a cultura deles. Hoje eu tenho isso muito resolvido comigo, entendeu? Hoje eu não tenho trauma nenhuma, mas vale a pena a gente ressaltar o que acontecia nos anos 80 e os anos 90. Então, hoje a gente está tendo essa oportunidade, que bom, de tá discutindo esse assunto, e temos vários temas muito importantes que as pessoas hoje pensam de uma forma bem evoluída, comparando-se à época que eu me revelei, que foi nos anos 80, entre anos 80 e anos 90. Quando eu cheguei em casa, falei, nossa, eu tô com uma mulher. Isso para mim era uma coisa maravilhosa. Né, e naquela época, como que foi a atitude dos seus pais? Eles aceitaram? Você ainda morava em casa? Eu morava com os meus pais. Aí a atitude dos meus pais falaram que eu estava doente. E que isso, eu sou de uma família de 8 mulheres comigo. Então, nós somos 8 irmãs. Falaram que eu estava doente e poderia contaminar o restante da família, como se fosse o vírus hoje, entendeu? Que ia transmitir para a minha família. Eu fui expulsa de casa, com 13 para 14 anos, por ter falado da minha opção sexual. Eu falei na minha inocência, sabe? Que, nossa, que eu conheci uma mulher e hoje eu gosto de mulher. Quando eu falei isso, eu tive que sair de casa. E fui para a rua. Eu tinha um colchão, e cheguei, fui morar numa república e fui com a menina que eu estava e fiquei 10 anos com ela. Mas, assim, o que eu vi na época? Que eu só consegui ser aceita pela comunidade, pela minha família, quando eu consegui minha independência profissional. E que eu tinha condições de me manter, mas até chegar a esse ponto, eu passei muita coisa que hoje não estou falando como vítima, como qualquer outra coisa, que hoje está super resolvido para mim isso, entendeu? Né, mas eu tive que correr atrás. Oi, pode falar. E o que você tem a dizer para as meninas que, como você, se descobre na adolescência ou até na infância e Desculpa, sente esse eu não desejo entendi a pergunta. Não, o que você tem a dizer para essas meninas e meninos que se descobrem na infância ou na adolescência e que, assim como você, pensam que pode ser rejeitado pelos seus pais? Eu acho que eu, na época, eu fingia que era hétero, entendeu? Porque na época eu tinha que fingir que era hétero, que eu gostava de homem, que eu tinha que ficar com homem. Eu fiquei até com algumas pessoas para apresentar para a minha família, para ser aceito ou para a sociedade. Hoje eu falo assim, que o que pode identificar ou mudar uma pessoa é caráter, entendeu? Eu acho que opção sexual não importa, em qualquer sigla que a gente tiver, que é LGBT, como a Andrea falou, é uma sigla muito grande, eu também não consigo falar assim totalmente, LGBTQ+, eu acho assim que as pessoas têm que nos amar pelo nosso caráter, entendeu? Não pelo que a gente tem, não pelas escolhas da gente, e isso não muda o caráter da pessoa. Então, eu conheço tantas pessoas que têm várias profissões muito avançadas e que são gays, lésbicas, e que são transexuais. Imagina, as trans são lindas, né? São artistas, são pessoas que apresentam, são várias coisas muito grandes que a gente deixa, por causa do preconceito, de evoluir, entendeu? A gente não só o preconceito de homossexualismo, mas um preconceito social, preconceito cultural, entendeu? Então, a gente deixa de evoluir quando a gente começa a ignorar alguma coisa, ou achar que a gente é padrão de alguma coisa, ou que a gente
é cerveja, né, para ter rótulo, né? Você é isso, você é aquilo. Eu acho que as pessoas têm que ser identificadas e a família tem que ver a gente pelo caráter, não é por algum tipo de rótulo, né? Que a gente não é mercadoria para ter rótulo, entendeu? Então, eu vejo dessa forma hoje, entendeu? Só que na minha época a gente não tinha apoio de nada, né? Oi? Muito obrigado, né? Eu poderia falar mais sobre alguma coisa? Pode sim. Eu não. É porque hoje, por exemplo, a gente só consegue a liberdade da gente quando a gente consegue também a liberdade da gente financeira, né? E hoje a gente tem aqui, por exemplo, a gente faz algum trabalho aí, você faz, por exemplo, você fabrica um pão, vende na rua, você é motoboy, você faz algum trabalho e você não tem essa informação, que hoje a gente tem um meio, que é pequeno empresário individual, que atende às condições. E a gente pode fazer o meio, a gente pode ter CNPJ, a gente pode ter aposentadoria, entendeu? É R$58 que a gente pode estar aí, ó, fazendo o trabalho da gente, seja artesanal, seja em qualquer atividade que a gente esteja fazendo, e está sendo dentro desse meio, e a gente está contribuindo e está sendo protegido pelo sistema, né? Sendo aposentado, ou se a gente ficar doente, a gente pode estar sendo afastado e tendo todos os recursos que a gente merece ter. Então, na época, a gente não tinha nada disso, porque quando você tem a sua independência financeira e tem as informações, a gente consegue chegar muito mais longe. E também gostaria de agradecer os apoiadores, né, as pessoas que estão lá atrás ajudando a gente a tendo essa oportunidade aqui de estar apresentando esse tema que é tão necessário, né, para que a gente consiga evoluir mais e que as pessoas conseguem enxergar a gente de outra forma. Nós temos que mostrar que nós somos um partido que acolhe todo mundo, né? E o pessoal é um partido muito interessante. Eu só entrei no pessoal porque eu vi que o pessoal pode abordar todos esses temas e nos aceitam assim de forma democrática e de forma acolhedora, com muito amor, porque eu acho que não importa a situação. O que importa é você pregar o amor, entendeu? Independente de qual que sejam suas escolhas pessoal, a gente consiga ter respeito pelas pessoas, entendeu? E a gente está aqui para levar a voz das pessoas que, de repente, não têm essa oportunidade. É muito gratificante a gente ter essa oportunidade de estar falando sobre tudo isso. Então, agradecer mesmo quem está lá atrás, nos ajudando a ter essa oportunidade, e ao partido pessoal que nos colocou aqui para que a gente tenha essa democracia de estar falando sobre e abordar todos esses assuntos aqui, que há muito tempo eu não vejo nenhum partido falando sobre isso. Eu estou muito feliz em estar aqui com essa oportunidade de estar falando sobre isso. Agora, outra coisa que eu quero ressaltar, nada contra a minha família, não. Hoje eu sou casada com a Yara, e eles vêm à minha casa, nós somos uma família hoje. Hoje, esse cultural, a gente martelou muito e apanhou muito, mas hoje eu sou muito aceita pela minha família, amo a minha família, e eles estão participando, e hoje eu sou vista como a Neia e a Yara, a minha mulher, e hoje eles respeitam muito, e hoje assim, eu posso dizer que eu venci, mas a batalha é muito grande. E hoje eu sou uma pessoa vista como a Neia, não como uma pessoa que era sapatão, por exemplo. Quantas vezes eu passei em algum lugar, num grupo de pessoas, as pessoas dizendo, olha lá, sapatão. E vários homens héteros chegavam e falavam assim,
Você está ficando com mulher, sabe por quê? Porque você não me conhece como homem. O dia que você, desculpa a expressão, entrar e ficar comigo, você vai ver o que é um homem. Então, a gente passava por várias coisas muito terríveis. E hoje, eu, graças a Deus, por causa desses temas que a gente está levantando e trazendo para nós, para mudar essa cultura, hoje a gente consegue ser respeitada como simplesmente a Neia, e não como Neia Sabatão, ou Neia não sei o quê, que está ficando com a mulher porque não conheceu um homem hétero, ou alguma coisa nesse sentido aí, entendeu? Né, muito obrigado. Gente, a gente vai ter a participação pela Rita Fonrante. Rita é uma amiga minha em particular, e eu a convidei para fazer uma participação especial aqui e falar um pouquinho também sobre o que ela acha. Olá, eu sou Rita Fonrante, estou gravando esse vídeo em apoio à candidatura para vereador do Wanderson aí em Pouso Alegre. A gente sabe como o nosso cenário tem se configurado, os nossos movimentos de conservadorismo, os nossos movimentos de retrocesso, né? É importante ter corpos novos, vozes novas, energias novas na política, para que a gente possa renovar as estruturas. Ele tem todo o meu apoio. Então, nós vamos chegando agora ao fim da nossa live. Eu gostaria de convidar a todos, nós vamos falar de muitos outros assuntos. E gostaria de ver se alguém agora tem mais alguma colocação antes de encerrarmos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim, Luiz? Então, pode falar. Eu queria deixar, tudo bem, queria deixar para todos os nossos acompanhantes, né, todos vocês, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, que nós temos propostas para Pouso Alegre, para atender a diversidade, principalmente os LGBTs. E uma dessas propostas seria criar, antes disso, né, a prefeitura ter um núcleo jurídico de procuradores para que haja uma proteção jurídica aos LGBTs, para que eles tenham o direito à vida e à liberdade preservados. Além disso, nós pretendemos colocar no nosso projeto a criação de um centro de referência para os LGBTs, para desenvolver políticas públicas no município de Pouso Alegre, que nunca houve. Nenhum partido terá a coragem que nós teremos de fazer, de propor a criação de um centro de referência para que os LGBTs eles possam ser assistidos, possam ter direito à segurança alimentar, à moradia, ao trabalho, à educação, à profissionalização, enfim, a todos os direitos sociais, à saúde e, acima de tudo, serem respeitados enquanto cidadãos de uma cidade que está se desenvolvendo do ponto de vista econômico, mas que precisa se desenvolver do ponto de vista humano e social. É isso que o pessoal quer para Pouso Alegre, para as pessoas. Isso. Muito legal, Luiz, muito legal isso. É muito importante a gente perceber que temos pessoas que pensam como você, que está disposto, se eleito, a nos escutar, a nos representar. Eu digo isso com propriedade porque eu só aceitei entrar no partido a partir do momento em que a gente teve aquela primeira reunião que eu fui, e eu fui muito bem recebido, coisa que eu não fui em outros partidos. Então, eu sei que por qualquer um de nós que ganharmos, a gente vai estar super bem representados.
E queria perguntar se alguém mais tem alguma coisa a dizer. Eu queria despedir só comentar, né, Sim, que sim. a nossa candidatura, ela é coletiva, né, então a gente representa um grupo diverso, né, e agradecer a participação de todos, né, as pessoas que nos ajudaram, e dizer mesmo, completando aí, que nós vamos fazer outras lives, né, com outros assuntos, outros temas, com as nossas propostas para Pouso Alegre. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Eu gostaria também de estar finalizando aqui, agradecer a todos que de alguma forma nos ajudaram, a Larissa, o Diego e várias outras pessoas que tiveram presente, o Tiago, todos os colegas aí, e pela oportunidade, gratidão por tudo mesmo, e por todo mundo que tirar um tempinho para estar nos ouvindo aí, espero que isso tenha nos ajudado, e pelo nosso partido pessoal aí, que nós estamos juntos aí, e pela oportunidade de estar aqui. Gratidão mesmo, fique com Deus. Tá bom, obrigado, Neia. Pessoal, eu gostaria agora de deixar um recadinho para vocês. Se vocês gostaram da nossa live, curta a nossa página do pessoal, Pouso Alegre. Eu gostaria também de deixar os nomes Neia Souza, Paulo Ricardo Machado, Andréia Valim, Luiz Carlos, Yasmin Súria e Wanderson Chagas. Todos nós somos pré-candidatos e vocês podem nos encontrar nas redes sociais, como Facebook, Instagram, tá bom? Eu gostaria de encerrar a live. Você quer falar alguma coisa, Paulo Ricardo? Pode sim. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, todo mundo que nos acompanhou nessa live, repetir novamente que eu me sinto honrado em estar participando, né, em participar futuramente de uma chapa tão diversa quanto essa que nós estamos formando aqui, o pessoal de Pouso Alegre, e eu gostaria de deixar para quem está assistindo, né, para a população em geral, uma reflexão, um convite, na verdade, né, de que conheçam a lei orgânica do município de Pouso Alegre, para que todo mundo aqui tenha a ciência, né, de quanto o poder público local está sendo omisso em muitos pontos, na verdade, né, e conheça as propostas nossas, pessoal, que em breve a gente vai começar a divulgar nós vamos discutir nas nossas lives, nas nossas páginas, na nossa rede. E mostrar que a gente quer fazer uma cidade diferente, que a cidade pode ser melhor, deve ser melhor, porque está na lei orgânica. Tá bom? Um abraço para todo mundo. O Cleiton quer dar um tchau para a gente também? Quero agradecer o convite, quero dar os parabéns aos pré-candidatos. Agradeço você também por ter aceitado o convite. Estou à disposição a qualquer momento. Que o tempo foi muito curto, né? Mas estou à disposição a qualquer outro momento. E quero dizer para toda a população de Pouso Alegre que Pouso Alegre sempre esteve nas mãos de alguns, sempre aqueles. Agora a gente tem a oportunidade de estar na mão da população diversa, colorida. Então é uma grande chance, 2020, Pouso Alegre ser uma cidade da diversidade de todos. Viu? E força e trabalho para todo mundo aí. Yasmin, gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que o dela caiu. Então, gente, é isso. Eu gostaria de pedir para vocês que gostam do nosso conteúdo, que comentem, curtam a nossa página, curtam a nossa live. E, no mais, boa noite a todos. Tchau.